falar um pouco agora sobre o filósofo Anaximandro, tá? Eu não tinha muito conhecimento sobre esse filósofo, então essa pesquisa foi muito interessante para mim, foi um aprendizado. Eu quero passar agora um pouco para vocês de maneira bem objetiva para a gente estar conhecendo um pouco sobre ele. Ele nasceu em Mileto, né, uma cidade que vocês podem observar aí na região da Jônia, ao sul aí no mapa, aí na parte leste do mapa, tá? E ele fazia parte da escola jônica, né? Foi discípulo, seguidor e sucessor de Tales de Mileto, e que é um outro pensador também que fundamentou muito do conceito que ele tinha sobre a origem, sobre o que era o cosmos, né, sobre o estudo da natureza em geral. Falando um pouco da origem do cosmos, a maneira que o Anaximandro pensava, o conceito que ele tinha era bastante interessante. Ele imaginava que o nosso mundo é somente um entre diversos outros mundos, ou seja, ele já tinha essa concepção de que não era apenas aqui, tinha vários outros mundos espalhados aí pelo cosmos. Então, é uma maneira de se pensar muito interessante para aquela época. E esses mundos iriam se desenvolver, evoluir e se desintegrar em um processo infinito, né? Então, ele já tinha essa noção também de um ciclo, né? As coisas se destruíam, mas voltavam, né, nesse processo aí, ficavam como novas de novo, né? O nosso cosmos, assim como os que já existiram e os que virão infinitamente, se originaram com os princípios contrários, que são o frio e o calor. Muito interessante porque é bem parecido com a ideia que a gente tem do Big Bang, né? Ele já tinha essa concepção aí de que essa força, esses contrários aí, que criou o cosmos. Tá? E dentre suas obras, né, falando um pouquinho, ele estudou e escreveu bastante sobre geografia, astronomia, matemática e política. Uma obra dele que é muito comentada se chama Sobre a Natureza. Né? Fala-se muito dessa obra, mas infelizmente ela não chegou até nós. Né? Então, se você for pensar bem, física vem do termo physis, né, do grego, que significa o estudo da natureza. Então, essa obra dele sobre a natureza, acredito que foi uma perda assim enorme, né, para a nossa escola de física atualmente. Poderia ter muita coisa interessante ali dentro. Ele também é considerado fundador da astronomia na Grécia, medindo a distância das estrelas e o tamanho das mesmas. Ou seja, naquela época ali ele já tinha noção da distância das estrelas, já estava esboçando alguma coisa sobre o tamanho delas, né? Ele iniciou também o uso do relógio solar na Grécia, aquele relógio no chão, né, que tem um ponteiro parecido em forma de triângulo assim para cima, né, que a sombra vai marcando as horas do dia. E ele também, né, ele desenhou um mapa do mundo conhecido na época, tá? A região onde ele morava, né, onde é aquela região ali da Jônia. Então ele já fez o mapa de toda a área conhecida, né, foi ser considerado assim, o primeiro, né, a fazer esse tipo de estudo. E se atribui a ele também a medição dos solstícios e dos equinócios, né? Ou seja, naquela época ele já tinha essa medição, né, dos solstícios e dos equinócios. Agora, uma coisa muito interessante sobre ele, que vale a pena prestar atenção, é sobre o apeiron. É até um pouco difícil de falar, chama apeiron. É o seguinte, para ele, a água não era o princípio de todas as coisas, como defendia o Tales. Né? Para o Tales, a água era o princípio de tudo, mas para ele não. Nem a água e nem nenhum dos outros quatro elementos. Nem água, nem terra, nem fogo, nem ar. Para ele, tudo começou com apeiron, que significa sem fim, sem limite. Ou seja, é como se fosse partículas de que tudo é constituído. Né? É muito interessante isso aí se você for pensar hoje no LHC, né, que eles buscam essa partícula fundamental, né, que eles chamam de a partícula de Deus também, né, que seria o pilar da construção de tudo. Então o Apeiron para mim é um conceito muito interessante. Vale a pena aprofundar nele para entender mais. Né? E para ele o Apeiron não surgiu do nada, mas existe e não tem fim. Ou seja, o Apeiron é imortal e indestrutível. Muitos identificam esse infinito com o divino, pois é imortal e não pode ser destruído. Mas o seguinte, o Anaximandro, no entanto, ele não acreditava em nenhum deus. Tratando-se até mesmo dos deuses gregos, ele era totalmente contrário, porque os deuses gregos eles tinham um início, e para o Anaximandro não necessariamente não tinha que ter um início. Né?
Para ele é o seguinte, as sequências de criação e desenvolvimento eram fenômenos naturais que ocorriam quando a matéria se separava do áperon, ou seja, o áperon constituía a matéria, e em um determinado momento, quando essa matéria é destruída, ela voltava a virar áperons, né, e se renovava esse ciclo. Só que também ele se questionava de como e por que as coisas se formam do áperon, né? Ele pensava por que isso acontecia, né? Então ele tinha também esse conceito. Não era só dizer que era assim, mas assim, por que era dessa forma. E ele também dizia que as coisas se constituem da luta entre contrários. Algo não pode existir se o seu contrário existe. É bem interessante porque ilustra um pouco do conceito que a gente tem hoje em dia de matéria e antimatéria, né? Só que a diferença é que hoje em dia a gente pensa que é o seguinte, que a matéria e a antimatéria, quando elas se unem, elas se colidem e deixam de existir, né? E para ele, uma existia, quando ela existia, a outra não existia, né? E o tempo, o que o tempo era? Ele era o juiz, ele era o medidor da luta. Ele permitia que num momento um existia e no outro momento o outro, mas os dois não existiam juntos, né? Esses contrários podem ser observados na natureza, né? Ele observava o calor e o frio, o úmido e o seco, o claro e o escuro, enfim. Todos esses opostos, né, era o conceito que tinha. Outra coisa também bem interessante era a forma que ele visualizava a Terra e a sua posição no cosmos, né? Para ele, a Terra tinha forma cilíndrica e era circundada por rodas cósmicas de fogo, né? A Terra ficava suspensa sem que nada sustentasse. Olha só que interessante. E o que conservava sua posição era o equilíbrio entre as forças e as distâncias iguais em todas as direções. Se você for pensar bem, é bem parecido com a noção que a gente tem da gravidade, né? A força da gravidade. Então, assim, naquela época ele não conhecia nada sobre a gravidade, mas ele já tinha esse conceito. É interessante também como que ele ilustrava, né? Como que ele imaginava que era o Sol, a Lua, as estrelas. Para ele, o Sol e a Lua eram furos nessas rodas cósmicas. E as estrelas eram pequenos furos. Na imagem, aí você pode observar que interessante, um anel de fogo, né? E por dentro um anel opaco, né? E nesse anel opaco tem vários furinhos, e nesses furinhos passa essa luz do fogo. Então a do Sol é maior, tem a da Lua e as pequenininhas é das estrelas. Muito interessante essa ilustração, né, definindo a ideia do Anaximandro. E ele até chegou a esboçar também alguma coisa sobre o surgimento da vida, e que eu achei também muito interessante. Para ele, a vida surgiu no lodo marinho com a presença do sol, ou seja, na concepção dele, aquele lodo do mar com a presença do sol aquecendo ali, aquilo ali gerou a vida, né? E ele também achava que o homem descendia dos peixes, né, sendo originado deles e depois expulso quando conseguiu manter a si mesmo. É bem parecido com o que a gente entende de evolução das espécies, que saiu do mar, foi para a terra, foi se evoluindo. Então, assim, é um fundamento muito grande, né, do que a gente tem hoje em dia de conceito, de estudo, né, é um pilar assim, do conhecimento, vamos dizer. E falando um pouquinho de onde eu fiz essa pesquisa, tá aí esses endereços aí, quem quiser acessar também vale a pena, que está um material mais completo, né, que eu resumi muito. Então, assim, falando do Anaximandro, né, só para completar, um discípulo de Tales, né, que, assim, ao meu ver, pela época dele, ele fundamentou muito bem a ideia do cosmos, né, do modo simples dele de imaginar as coisas, ele conseguiu deixar para a gente uma herança muito grande, né, sobre a origem do universo, né, como que seria a posição da Terra, como que foi a origem da vida, de maneira simples, mas muito bem fundamentado. Tá? Queria agradecer a oportunidade dessa pesquisa, espero que todo mundo tenha gostado. Muito